Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como tema principal Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Antes de qualquer coisa, eu quero dar um recado para você. Essa semana vai acontecer a Conferência UMA. A Conferência UMA, que tem acontecido desde o ano passado, sempre no mês de novembro, nesse ano vai tratar sobre o Deus que está em missão no mundo. O tema é Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Olha só, as vagas estão praticamente esgotadas, então, se eu fosse você, eu correria para fazer a inscrição e participar dessa programação, dessa conferência tão importante, com alguns assuntos que com certeza vão edificar a sua vida, abrir novos horizontes. Então, fica aqui o nosso recado para que você entre lá, conferenciauma.org, e faça a sua inscrição para você estar conosco nessa data. Bom, hoje nós vamos estudar mais uma lição da Palavra de Deus. Estamos indo hoje para a lição de número 8. E nessa lição nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações descartáveis. Quais são as respostas bíblicas, a resposta da Escritura para casamento e divórcio? É basicamente esse o nosso assunto de hoje. Eu convido então você a separar aí caneta, papel, sua lição, Bíblia Sagrada, para que você estude esse assunto conosco nesse momento. Nossa sociedade, nos últimos anos, segundo alguns dados do IBGE, nunca se casou tanto e nunca se separou tanto. Basicamente, de cada 10 casamentos, 5 deles terminam em divórcio. Esse período, por exemplo, que atravessamos nos últimos meses da pandemia, ele acentuou ainda mais os pedidos de divórcio, separando, dividindo famílias, dividindo casais dentro desse período. De fato, a nossa sociedade, ela encara o casamento, ela encara o relacionamento como sendo descartável. As pessoas casam já pensando que se aquilo não der certo, elas então vão cada um para o seu lado e cada uma segue a vida como quiser. Mas será que é esse o propósito da palavra de Deus? Será que é esse o caminho, o objetivo que Deus coloca para a nossa vida conjugal, para nossas relações? Será que elas são de fato assim, relações descartáveis? Na tentativa da gente buscar as respostas bíblicas para essa questão, que é também uma demanda dessa nossa sociedade contemporânea, está conosco aqui mais uma vez o pastor Josias. Pastor Josias,
Seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos falar mais um pouquinho sobre relacionamento, falar mais um pouquinho sobre casamento aqui. Seja muito bem-vindo e que esse tempo seja abençoador. Senhor Pastor Samuel, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre a alegria estar aqui juntamente com os irmãos e vamos juntos buscar mais respostas bíblicas para esta questão. Amém, amém. Vamos pensar aqui, pastor Josias, diretamente nessa dificuldade, nessa questão atual, né, que envolve justamente esse dado alarmante no nosso país, né? Aqui, a nossa lição colocou a seguinte informação. É o que indica, né, o divórcio em alta, o Instituto Brasileiro, né, o IBGE, que pontua um crescimento de divórcios em 75% nos últimos 5 anos. 75% a mais nos últimos 5 anos. Isso de fato mostra que há uma escalada, né, vamos colocar assim, de destruição ou de desfazimento, né, desses relacionamentos. Podemos afirmar que o divórcio é a melhor alternativa para a resolução dos problemas conjugais de nosso tempo? Justifique a sua resposta. Claro que não, né? Se a gente olha para os números brutos, assim, eles nos transparecem algumas questões importantes. Eles nos trazem umas informações. Mas se a gente separar esses números ainda e olhar eles de maneiras separadas, nós vamos enxergar outras coisas. Por exemplo, os números vão indicar que aqueles que se casaram pela segunda vez e se divorciaram, o índice é maior do que quem se divorciou pela primeira vez. E ainda vai a mais, os que se casaram pela terceira vez, o índice de divórcio aumenta mais do que o do segundo. Então, se o divórcio fosse uma solução, não era para esses números ser assim. Nós iríamos ver ali talvez alguém pense, né? Não deu certo, mas eu aprendi a primeira vez e tudo mais, vou para um segundo cheio de bagagem. Coisas, né? Aquele ali vai ser perfeito por causa dessa experiência anterior que eu tive. Mas na prática não é isso que a gente vê. A gente enxerga com o passar do tempo, né, ou com o passar desses relacionamentos, uma disposição e uma facilidade ainda maior de descartar aquele novo relacionamento, né? Em uma sociedade do descartável, em que a gente é treinado pelos objetos, né? As coisas são descartáveis, o copo é descartável, o prato é descartável. Talvez isso tenha implicado em alguma questões na alma, né? Alguma questão da alma, que a gente também está levando esse hábito para os relacionamentos e, como nós vamos ver biblicamente, essa não é a solução. Né? Pastor Josias, a nossa pergunta 2, ela fala sobre o casamento como uma instituição divina, né? E também pede para a gente comentar sobre as características dessa instituição com base em Gênesis e também no texto de Mateus, que inclusive o texto de Mateus é o texto base, né, da nossa lição, né? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Fale um pouquinho sobre isso para a gente também. Esse texto é interessante, pastor Samuel, a gente olhar o que há nesse contexto, porque ali Jesus foi provocado a dar essa resposta, né? E a provocação era justamente a respeito do divórcio. Havia uma polarização naquela época, em que havia duas correntes de pensamento distinto que interpretavam a palavra de Deus e havia aquela polarização. Uma corrente de pensamento da escola de Shammai, ela acreditava que o divórcio só se daria por uma questão muito grave, como o adultério, por exemplo. Então,
em caso de adultério, ou no caso de a pessoa se casar e o outro tinha dito que ele era puro, que era virgem, e aí se confirma que não, então eles entendiam que teria esse direito, né? Mas havia uma outra corrente de pensamento que vinha da faculdade de pensamento da escola de Hillel, que acreditava que por qualquer motivo, né? Porque lá no Antigo Testamento, Moisés ele deu a carta de divórcio, uma permissão de divórcio, falando se encontrasse uma coisa indecente, né? E aí essa interpretação do que é esse indecente que criou essa polarização. As né? regras, né, conflitantes. De Hillel, né, acreditava, por exemplo, que se queimasse a comida, isso era uma coisa muito indecente para a época, então a mulher que queima a comida poderia então o marido dar carta de divórcio, a mulher que não atendeu as expectativas, né, do marido. Então, em outras palavras, é por motivos triviais, banais, né? E aí, então, Jesus é provocado nesse contexto. E aí? Pensa como a escola de Shammai ou pensa como a escola de Hillel, né? E aí, então, que ele profere, ele vai voltar ao Gênesis. Ele cita o Gênesis ipsis literis, né? Aí, e faz algum acréscimo depois ali, mostrando a dureza de como é. Então, quando ele cita, né, ele diz assim, vocês viram como que foi feito no começo, como que Deus criou. Então, para Jesus, nem a ideia da polarização que era o importante ali. Para Jesus, ele entendia que o importante para lidar com essa questão era entender a gênese do negócio, a gênese do casamento. Qual o propósito que Deus criou? Então, em primeiro lugar, Jesus vai falar que o casamento é uma instituição divina porque é criado por Deus. Não foi homem que criou isso, não partiu de nenhum ser humano essa ideia. Essa ideia é concebida por Deus e ela é instituída por Deus. Por isso o casamento ele é sagrado, o casamento ele é uma instituição divina porque foi criado por Deus. E ao criar essa instituição tem algumas características, né? Então, na fala de Jesus, quando ele prossegue citando o Gênesis, ele vai falar que essa instituição ela é heterossexual. É uma instituição que deve-se acontecer entre duas pessoas de sexos opostos, homem e mulher, ele enfatiza, né? Macho e fêmea, né? Tem que ter a presença masculina ali, tem que ter a presença feminina ali, então ele não abre espaço para nenhum outro tipo de relação, a não ser a heterossexual. Então é uma instituição divina, criada por Deus, e ele cria já nesse molde, que seja feito de maneira heterossexual. Também outra característica que ele fala é da monogamia. O casamento tem que ser monogâmico, é um homem e uma mulher. Diz assim, porque ambos se tornarão uma só carne, os dois se tornarão uma carne. Não tem espaço para um terceiro aqui ou mais, né? É apenas os dois. Então, assim, o casamento é uma instituição divina heterossexual, o casamento é uma instituição divina monogâmica. E, por fim, ela é indissolúvel, que o próprio Jesus ele afirma, né, com suas palavras, que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Isso é uma instituição divina, Deus que uniu os dois se tornaram uma só carne. Então, esse negócio de separação por questões triviais não vem da parte de Deus. Não está nesse bojo da gênese do casamento, né? Que Jesus quer chamar a atenção. E se todos nós entendêssemos mais afim essa gênese, talvez não teria tanto espaço em nossa mente para sequer discutirmos, sequer ter uma discussão a esse respeito. Sim.
Uma outra questão aqui, pastor Josias, você bem explicou, né, a questão da Gênese, né, a questão da instituição e tal, mas a gente lida aqui com a informação no texto de que Moisés deu carta, né, autorizou essas cartas de divórcio, né? E aí a nossa lição propõe aqui na pergunta esse contraponto, né? O casamento, então, ele é uma instituição divina, mas o divórcio é uma concessão e não uma instituição. Por qual motivo ele foi permitido, né, com base em Deuteronômio e Mateus 19:8? Você já explicou um pouquinho, né, com a questão da escola de Hillel Shammai, né, no contexto de Jesus, mas lá no contexto de Moisés, parece que tinha também uma confusão entre eles lá, né? Também. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que fazer essa separação, que o casamento é uma instituição divina. O divórcio não é uma instituição divina. O divórcio não foi criado por Deus. Não é uma ordem de Deus, não é uma ordenância de Deus. O que é uma permissão que, através de Moisés, Deus ele permitiu que houvesse esse expediente que deveria-se, diga de passagem, ser usado em caso extremo, não banalizado, que seria uma forma quando não houvesse solução, né? Onde todas as buscas, todas as tentativas falharam, então esse seria uma permissão para aquele caso extremo, extremamente difícil de reconciliação. Aí você falou que teria ali uma outra questão em discussão. O que seria essa questão? A dureza de coração. Jesus fala, Moisés permitiu, veja que não é uma ordem, o divórcio foi uma permissão, Moisés permitiu o divórcio, vocês darem carta de divórcio por causa da dureza do coração. Então, a questão do divórcio, ele é uma exceção à regra que vai ser usado no caso extremo de um coração muito duro, uma dureza no coração onde não conseguiu se perdoar. Uma dureza de coração aqui tem a ver com duas coisas, primeiro com a falta de perdão e a outra com você não querer obedecer a Deus. Então, assim, coração duro, ele traz essa ideia de em relação ao outro, mas também em relação a Deus, né? Deus também, em querer... A desobediência está presente, né? Exatamente, em querer obedecer a Deus. Se ele criou a instituição, ele criou as regras, ele mostrou como deve ser, e aí em determinado momento o cidadão, ele já não quer mais obedecer a esses preceitos divinos. Então, há um endurecimento no coração. E aí chega a ponto de o coração endurecer tanto que aí ele nem obedece mais a Deus e também não tem espaço para o perdão. E aí fazer o quê? Se chega nesse estágio? O perdão resolveria tudo, mas sem perdão, o perdão e a obediência a Deus resolve a questão, por mais complicado que seja. Mas um coração se endurecer dessa forma é que Moisés permitiu dar cartas de divórcio. Então, o divórcio ele não é a primeira opção, como muitos estão pensando, como você até citou no início, né? Pessoas que já entram no casamento já disposto a qualquer momento abrir mão dele. Uma opção, né? Considerando o divórcio uma opção, né? Até se cunhou aí a expressão que seja eterno quanto dure, né? Porque se durou alguns momentos, vai ser só aquilo mesmo, a pessoa já entra, né, nessa cultura do descartável, a pessoa já entra disposto a abrir mão. E em uma sociedade que nós vivemos e vemos que ela cada vez mais, quando passa-se mais o tempo, essa geração ela está disposta a desistir muito fácil das coisas. E aí elas começam já querendo queimar etapa e lá para o final e antecipar, trazer uma coisa que seria o último caso, o divórcio já trazer para agora. Não tem jeito mesmo, então
já vai isso. Está muito ligado com a ideia do descartável, Sim. né? A gente vive a geração do descartável, né? É muito difícil você... Esses dias mesmo, meu filho, né? O meu filho quebrou a televisão e aí eu vamos ver se a gente consegue arrumar pelo menos, né? Quebrou a tela, vamos ver se arruma. Aí você vai, assistência técnica, e diz assim, não arruma mais. Não, mas como assim? Antigamente a gente trazia, ele falou, não, mas antigamente as coisas eram feitas para durar, agora não, agora é tudo descartável. Ele foi lá, abriu uma estrutura para mim e falou assim, ó, isso aqui, ó o que tem dentro, isso aqui, ó. Aí ele falou assim, eu posso pegar para arrumar a sua, mas eu não acho a peça não está no mercado, porque nós estamos, ele falando para mim, nós estamos numa sociedade que não conserta mais as coisas, ela joga fora e compra outra nova. E isso passou para os relacionamentos, né? Que é uma coisa complicadíssima, né? De as pessoas estarem dispostas a abrir mão de tanto tempo de investimento, porque casamento, você investe não somente dinheiro, mas tempos e energias, e de repente a pessoa não pensa nas consequências, já quer descartar. Pessoas hoje em dia não pensam no tempo, por exemplo, que foi gasto, investido para formar uma amizade. Pessoas descartam amizades assim, que eu pergunto assim, mas quantos anos vocês são amigos? Ah, pastor, mais de 20 anos, 30 anos. Eu falei, você acha que você vai ter mais tempo para gastar mais 30 anos para fazer um novo amigo? Um novo amigo de 30 anos, né? Não é melhor tentar restaurar, né, a comunhão entre vocês, mas... Parece-me, né, que essa sociedade está bem para isso mesmo, descartável, né? Não deu certo, descarta. E tem um negócio, pastor Josias, assim, por exemplo, né? O carro fura o pneu, a gente faz o quê? Troca o pneu do carro, né? A gente não joga o carro fora e compra outro, né? Esses dias eu fui visitar um amigo meu, ele tem uma oficina mecânica, e aí tinha um carro lá parado e tal, e esse carro, da outra vez que eu tinha visitado ele, o carro continuava lá, e aí cheguei lá, o carro lá. Mas aí com umas peças em cima, eu falei, rapaz, esse carro aqui, qual é a história desse carro, né? Ele me contou, deu problema aqui, deu problema ali e tal, tá encostado aqui, o cara tá arrumando. Aí eu falei assim, quanto ficou o conserto? Ele, rapaz, senta, espera, 26 mil, só da parte mecânica, 26 mil. O carro vale 36. Eu falei, rapaz, mas por que ele não vendeu? Não, ele tem apego com o carro e tal. Eu pensei, né? Eu falei assim, mas olha que interessante, às vezes nós temos relacionamentos, como você falou, de 30 anos, que nós não vamos ter mais tempo de criar relacionamentos iguais, a gente descarta ao invés de só consertar. Né? Então você gasta 26 mil para arrumar um carro que você tem, sei lá, tem algum sentimento, tem algum apego sentimental a ele, mas porque ele tem valor para você. Não é simplesmente, não dá mais para arrumar, joga fora, tá? Quase o valor do carro, joga fora. Não. Você tem que arrumar. Mas e os relacionamentos? A gente não faz isso? Né? É uma coisa para a gente pensar, né? Sim, precisamos pensar, porque parece que a gente não está mais pensando e fazendo de maneira automática, né? Então, assim, os números aqui sobre o divórcio, a gente vê crescendo de tal forma que a gente não se espanta em certos casos, Sim. né? Fulano e ciclano se separaram. Tá, beleza. Não há mais aquele espanto, né? Como assim? Jogar toda uma história no lixo e tal. Não, porque está virando comum, a gente sequer está parando para pensar, né, nessas questões, mas devemos refletir. E, pastor Josias, aqui na nossa quarta questão, a gente já falou sobre a instituição, falamos sobre a concessão, mas agora aqui na pergunta 4... O que é que Deus pensa acerca do divórcio, com base lá no capítulo 2 do profeta Malaquias? Malaquias é uma palavra dura a esse respeito, né? Então, quando nós olhamos para a questão de tempo, por exemplo, a gente, às vezes, nós costumamos justificar muitas coisas pelo tempo, né? Não, mas hoje os tempos são outros, né? Não, na época de Jesus era outra coisa, 2000 anos depois está tudo diferente. Mas se a gente olhar para pensar que quando Jesus é indagado, ele vai buscar um texto que o contexto se deu há 4.000 anos atrás, ele não fez esse tipo de concessão, né? Não,
agora os tempos são outros. Não, ele vai lá na Gênesis, na origem, e fala, continua sendo a mesma coisa. E se passa o tempo, a sociedade se arruína, né, a cada dia que se passa. E quando chega lá em Malaquias, né, ali já preste para chegar em Novo Testamento, a gente vê uma palavra dura de Deus dizendo que ele odeia o divórcio. E ele ainda explica o porquê do ódio dele. Ele disse assim, porque eu estava no altar quando você fez o juramento. Né, que é uma outra questão que a gente tem que a palavra dada, né, que também... Há um fator espiritual muito forte, né? Descartaram assim a honra da palavra de um jeito que hoje a pessoa fala uma coisa, amanhã fala outro e tá por isso. E Deus, ele leva muito a sério a palavra dada, né? Ele disse assim, eu estava lá quando você fez o juramento. Então isso é motivo, né, de Deus odiar, para ver que o divórcio não é um mandamento, não foi instituído por Deus, foi uma exceção à regra, assim, a ser usado em último caso por causa da dureza do coração, mas porque fosse da parte de Deus, continuava do mesmo jeito. Mas aí alguém pode estar pensando, não, pastor, mas acho que o senhor está falando porque vai tudo bem, mas queria ver se o teu casamento fosse igual ao meu, né? Aguentar aquele lá, aquela uma e tal. E o senhor não sabe a cruz que eu tenho, né? Isso. E Deus não quer ver a gente feliz. Enquanto eu estiver com esse um aí, com essa uma, não vou ser feliz e tal. E aonde fica? Deus quer ver a gente sofrendo e tudo mais. Tudo isso passa pela desobediência, né? Porque se os dois são servos de Deus, obedientes a Deus, muitas dessas coisas não teria espaço, né? E também passa pela questão da falta de paciência, né? O mais fácil é descartar mesmo e ir atrás de outro. Agora, você reatar um relacionamento que já foi desgastado ali, requer paciência, requer confiança, requer todos aqueles atributos que Paulo vai citar do amor lá no capítulo 13, né, de 1 Coríntios, lá, quando ele fala que o amor ele é sofredor, o amor é paciente, e são essas coisas que estão fora de moda hoje em dia, né? Ser sofredor, por exemplo, é inconcebível, sinônimo, inconcebível, sinônimo de ser besta, de ser otário, não vou deixar ninguém pisar em cima de mim. Ironicamente, a gente só vê sofrimento em música de sofrência, né? Uhum. Mas, na realidade, o tipo de sofrimento, de suportar, de dar suporte ao outro, o que a Bíblia fala, as pessoas não estão dispostas a isso, né? Que é sempre o caminho mais fácil, vamos então pegar um atalho e já vamos para o divórcio, mas lembrando, é uma coisa que Deus odeia, é o divórcio. E a palavra é forte, né? É muito forte. Eu odeio, acho que é uma das poucas expressões tão significativas, assim, né? Uhum. Do ponto de vista humano, né? Assim, uma expressão que pra gente ela é muito significativa, né? O seu significado é muito significativo, né? E lá ele vai afirmar que Deus se sente dessa forma, né? Deus Pastor Josias, para a gente terminar, nós estamos caminhando aqui para o final. Está acompanhando a nossa lição, meu querido, minha querida? Faz sentido tudo isso que nós estamos vendo aqui à luz da palavra de Deus? Talvez você seja alguém que está aí pensando em largar aí o seu Zé, né? Talvez seja a Dona Maria querendo largar o seu Zé querendo deixar a Dona Maria, né? Mas olha, Deus está falando com você hoje, Deus está dando uma palavra para você hoje, a solução para a sua vida, para o seu casamento. Você precisa tomar uma decisão, mas a decisão não é o divórcio, né? Deus odeia o divórcio. Eu queria, pastor Josias, que você desse uma palavra pastoral ligando essas duas coisas, né? Como, para quem está vivendo bem a sua vida, como continuar vivendo bem para não ser pego aí, né? Fortalecer ainda mais o seu relacionamento conjugal, e para aqueles que estão atravessando períodos difíceis, uma palavra também pastoral para que suportem esses períodos, ajudem, tomem decisões, mas preservem os seus casamentos para a glória de Deus.
Primeiro, vamos cuidar do coração, né? Se o divórcio tem a ver com a dureza do coração, então devemos chamar atenção para o coração em primeiro lugar. Manter o coração obediente, manter ali o lugar do perdão, né? Se a gente entrar em um relacionamento, aqueles que não casaram, já disposto a isso, né? O teu parceiro, a tua parceira, ele vai errar. Não é uma questão se, mas sim do quando, né? E aí, assim, ou quantas, né? Ou quantas. Porque vai acontecer. Porque você é falho, ele é falho também, um vai errar com o outro. E o coração tem que ter um espaço reservado para o perdão ali, ó. Vai acontecer, né? Então, assim, ele vai esquecer a toalha molhada em cima da cama. Não é se ou vai ou não, né? É quando, né? E quando isso acontecer, tem aquela dose de paciência. Sempre que toca nesse assunto, o meu cérebro faz assim, ih, de novo, esqueci. O dia que ela vai errar a mão, né, no sal ali, na comida, né, vai acontecer. Um dia vai ter menos sal, outro dia vai ter um pouco a mais do seu gosto, né, isso vai acontecer, mas tem ali o perdão já para isso, né, então a gente gosta tanto do perdão, a gente gosta tanto da compreensão, mas às vezes não estamos dispostos a compreender o outro, a perdoar o outro, né? Como Jesus ensinou, perdoa as nossas dívidas, né? Assim como eu perdoo a quem tem devido a mim. Então, assim, quando a gente fala em perdão, em divórcio, a gente já vai para o último caso, né? Rolou um adultério aqui, tem que perdoar. Não, mas no dia a dia, treinar o coração. Vários perdõezinhos, né? Isso vai ajudar muito a vida a dois, o relacionamento. E se, infelizmente, caso acontecer isso, vai ser mais fácil, porque o coração não vai estar tão duro assim, né? Você já foi treinar ele para ele ficar mole, né? Nesse sentido. Então, assim, o perdão, né, a gente tem que recorrer a ele sempre, né, sempre perdoar o outro, a fala mais ríspida do outro, uma coisa que não entrou bem nos seus ouvidos que veio do outro, perdoar, né, perdoar sempre, 70 vezes 7, isso é um bom caminho. E dobra a conta se precisar. Isso, né? E a questão da prudência, né? Quando já está numa fase difícil, né? O coração já começou a endurecer de uma forma que já está meio complicado. Tenha prudência, né? Para você não ser precipitado a querer fazer uso, né? Dessa ferramenta última, que é uma permissão do divórcio por qualquer causa, por questões triviais. Não se deixe levar pelo mundo, não se amolde pelo mundo, porque o mundo eles estão pregando uma coisa totalmente diferente, né? Um mundo em que você olha nas redes sociais, você não vê nenhum casamento ruim nas redes sociais. É tudo foto top, comida top, lugar top. E aí a gente fica se medindo por isso. Sim. Eu sou infeliz porque olha os outros como são felizes. Se mede pelo que não é verdadeiro. Que não é verdadeiro. E aí isso pode te levar à imprudência, né? De querer acabar com aquilo ali para você tentar reconstruir uma vida feliz com um outro que você nem conhece ainda, tem que passar todo aquele processo. Então, não se precipite, né, em correr para tentar acabar com o casamento, qualquer motivo, coloque o pé no chão, veja o quanto dinheiro foi gasto nesse relacionamento, veja quantas energias foram gastas, veja quanto tempo foi gasto nisso. Todos os envolvidos, né? Tudo. Famílias, em um casamento, em um divórcio, sempre vai ter vítimas, ninguém sai ileso, né? Sim. Principalmente se tiver filhos, aí outra coisa, né? Que vai ter vítimas que não tem nada a ver, a decisão de dois, que vão sofrer muito. Então, não seja precipitado, né? Para recorrer a essa ferramenta permitida que é o divórcio, mas que não é do agrado de Deus. Legal. Meu querido irmão e irmã, chegamos ao fim da nossa lição. Hoje estudamos sobre os relacionamentos descartáveis, a nossa lição de número 8. Avalie o seu relacionamento,
avalie os seus relacionamentos, aqui estendendo não só o casamento, mas também amigos, né? A gente falou bastante sobre esse rompimento, né? De amizades também. Mas olha, que Jesus abençoe você nas melhores decisões para que seus relacionamentos sejam duradouros, assim. Para que nos últimos dias mesmo da sua vida, você ainda tenha o privilégio de ter alguém que você amou a vida toda ali, do seu lado, porque naquele último momento ali, a gente não pede a chave da casa nem do carro, né? A gente quer as pessoas que nos foram bem, né? E eu pastorei uma igreja aqui, tinha um casal lá, eles estão casados ainda. Na época que eu pastoreei, eles tinham acho que 54 anos de casados. Hoje já se passaram uns 6, eles devem estar indo para uns 60 anos de casados. Olha, isso é um negócio extraordinário, assim, você conversar e nós temos 70 anos de história, né? 70 anos de história, construindo, lutando junto. Não descarte seu casamento, há muita coisa boa de Deus que ainda pode acontecer por vocês, através de vocês e em vocês, dentro desse relacionamento. Pastor Josias, ora pra gente. Deus, mais uma vez me coloco diante de Ti para orar por todos nós, para os nossos irmãos, pedir a Tua graça sobre nós, para que não possamos nos amoldar pela cultura do mundo, que tem descartado tudo, inclusive coisas importantes. Senhor, ajude-nos a nos renovar nosso entendimento por Tua palavra, a nos colocar diante de Ti, Senhor, diante das questões nos nossos relacionamentos, sempre pautados por Tua palavra. Ajude-nos a manter, Senhor Jesus, nossos corações amolecidos pela obediência a Ti, pelo perdão gratuito a todo aquele que tem nos ofendido. Ajude-nos no dia a dia, pois queremos ter relacionamentos que glorifiquem o Teu nome. Queremos construir histórias juntos, pois vamos entrar em Teu reino juntos e nós queremos essa dádiva para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, que entende que o casamento é uma instituição criada por Ti. Ajude a todos a batalhar por esses relacionamentos e de maneira nenhuma descartá-los. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Josias, Jesus continue abençoando sua vida, família, seu ministério. Meu querido irmão e irmã, lembro você, hein? conferenciauma.org, dia 25 de novembro, Assembleia Geral, 26 e 27 será a nossa conferência. Convidados, pessoas que vão ali trazer uma reflexão a respeito do Deus, o Deus de toda a missão em movimento, o Deus de todas as cidades. Então, lembre-se de entrar lá no site conferenciauma.org. Que Jesus abençoe você, fique atento a toda a nossa programação e a gente se encontra na próxima semana com a graça de Jesus. Bons estudos a você.